Expulsar, remover ou separar uma entidade de uma pessoa, objeto ou área que está possuída, esse é o objetivo dos exorcismos, uma prática religiosa ou espiritual realizada há séculos contra uma força maligna. Por exemplo, na religião cristã, o ato remonta aos relatos bíblicos, onde aparece Jesus, que não só expulsou demônios, mas também exortou seus discípulos a fazerem o mesmo em nome de Deus. Mas em si, como é que funciona ou se desenvolve? Evidentemente é necessário algo ou alguém possuído, mas da mesma forma é necessário um exorcista, ou seja, uma pessoa que geralmente é um membro da igreja cristã e que se considera ter recebido um dom de um poder superior para expulsar espíritos malignos. Então, um ser humano ou objeto possuído tem a oportunidade de voltar a ser como era antes? Poderia-se dizer teoricamente que sim, pois o possuído ou o objeto possuído não tem controle sobre suas ações, agindo de forma involuntária. Quem está por trás de tudo isso? Pois é o suposto demônio que busca causar dano. Então, uma vez fora, supõe-se que a pessoa ou o objeto teria a capacidade de voltar ao normal. É por isso que muitas famílias que acreditam que um ente querido foi possuído por uma entidade buscam a ajuda de um exorcista para recuperá-lo. É nesse ponto que as coisas saem ou extremamente bem ou extremamente mal. Sabia? Normal? Por quê? Aurélie Naomi Proctor Hernandes, de apenas 3 anos de idade, começou a ter um comportamento estranho em setembro de 2021, segundo sua própria mãe, Cláudia Hernandes, de 26 anos. Supostamente era a noite que tudo piorava, com gritos, choro e comportamentos que eram fora do normal, entre aspas. E é que, de acordo com a mulher, a pequena parecia não ser ela mesma, pois tinha os olhos vazios e sua voz era muito grave. Foi então que ela pensou, por ser tão ligada à igreja, sua filha havia sido possuída por um demônio. Portanto, Cláudia solicitou auxílio ao irmão de 15 anos, René Aaron Hernandes Santos, e ao pai de 59 anos, René Trigueros Hernandes. Este último, de fato, que era pastor da Igreja Apóstolos e Profetas, localizada bem no centro da cidade norte-americana de San José, Califórnia. Embora inicialmente a mulher tenha tentado expulsar o espírito maligno do corpo de sua descendente por conta própria. Como? Tentando fazer ela vomitar, colocando dedos na garganta dela. Lembro-me de você como uma bebê menina. No entanto, como ele não conseguiu, agora sim ele chamou Hernandes Santos para que orasse junto com ela. Passaram a noite toda fazendo súplicas a Deus, mas a menina simplesmente não melhorou, continuou com os supostos sintomas. Então, quando chegou a manhã, eles entraram em contato com Trigueros Hernandes para ir ao templo por volta das 7 da manhã para uma cerimônia de oração. Mas os irmãos não saíram da casa onde estavam até que a menina parou de chorar e caiu exausta de cansaço. Uma vez que chegaram à igreja, apóstolos e profetas estiveram em oração até o meio-dia, que foi quando as coisas começaram a sair do controle. A razão? Pai e parente decidiram expulsar o demônio de uma vez por todas do corpo de Aurélie e Naomi. Entre os três, a pegaram com força e a sentaram em uma cadeira, ao que a pequenina supostamente tentou se libertar com uma força supostamente sobre-humana e por momentos levantando seus pés do chão. Mas ainda assim, ninguém a soltou e continuaram com o que já se poderia dizer que estava sendo um exorcismo ou um crime. Eu te amo. Foram as palavras que supostamente a menina pronunciou em um momento de lucidez. Depois dizem que Aurélie vomitou e foi colocada no chão pelos familiares.
Foi aí que, repentinamente, a respiração da menor foi desacelerando até que, tristemente, ela parou de respirar. Cláudia já tinha claro, sua filha havia partido, pelo menos assim supostamente Deus havia lhe feito saber. Às 6 da tarde daquele 24 de setembro do ano 2021, o corpo da pequenina estava frio e seus lábios azuis. Ainda assim, esperaram até às 8 da noite para ligar para os serviços de emergência 911 e relatar o ocorrido. Uma vez que a polícia chegou, os envolvidos contaram o que havia acontecido anteriormente, enquanto os paramédicos nada puderam fazer para salvar a vida da menor que foi declarada sem vida assim que chegaram. Presença, acredita que causou a morte da sua filha? Foi o que os oficiais perguntaram a Cláudia, que respondeu de certa forma. Ao ser perguntada se consumiu alguma substância ou algum entorpecente, ela garantiu que não e que também não tinha um diagnóstico de doença mental ou algo parecido. Naquele momento, apenas a mulher, seu irmão e seu pai foram detidos para interrogatório, pois ainda não estava totalmente claro o que havia acontecido e o grau de responsabilidade de cada um na morte da menor. Conversei com Deus durante 3 semanas. Ele me disse que levaria a Arely. Foi o que Cláudia falou. E por que ele a levaria? Foi assim que os uniformizados reagiram ao mencionado pela mulher, que respondeu que porque ela nunca tinha sido destinada a ser sua mãe, algo que nunca havia revelado até o interrogatório. E qual seu sentimento sobre isso? Por fim, questionaram Cláudia. Aprendi a aceitar o que é. Foi o que essa mulher garantiu. Depois foi a vez de René Aron Hernandes Santos. Ele indicou que tinha uma vida comum, com a única diferença de que gostava de frequentar a igreja regularmente e que tinha dons de Deus, por isso podia perceber que Arely não era a mesma e que estava possuída, como sua irmã havia dito. Entre alguns dons que mencionou estavam os de falar e interpretar línguas, curar doentes, ver visões e o de repreender, embora de qualquer forma, confessou, o de curar doentes não o viu tão claro após o falecimento de sua sobrinha, do qual certamente revelou ter um grau de cumplicidade ao abraçá-la extremamente forte. Mas isso era o que o Senhor supostamente estava pedindo naqueles momentos. E com o Senhor me refiro ao Deus desta pessoa. E no final comentou que após se sentir culpado pela morte de Proctor Hernandes, deixou de frequentar a igreja regularmente. Mas depois de algum tempo acabou voltando e se tornou pregador. Mas não é a única coisa. Porque por último foi a vez de René Trigueros Hernandes falar. Embora ele não tenha dito muito, ele apontou que sempre ouvia Cláudia porque ela tinha uma conexão especial com Deus. E que algo em que Arely estava envolvida não poderia ser a exceção. Mas com isso, agora sim, vamos aos resultados da análise. A verdade. A autópsia na pequena revelou que estava cheia de feridas, incluindo inflamação no cérebro, sangue nos pulmões, marcas no pescoço e lesões dentro da boca. E os exames médicos forenses apontaram uma combinação de asfixia e asfixia mecânica como a causa de esta menina não estar mais conosco. O anterior foi atribuído ao fato de Cláudia ter introduzido um par de dedos na garganta de sua filha para provocar o vômito e esta, ao estar em uma posição que lhe custava respirar, acabou falecendo. Como resultado disso, Cláudia Hernandes foi presa em janeiro de 2022, enquanto René Trigueros Hernandes e René Aron Hernandes Santos foram detidos em 11 de maio do mesmo ano. Vale ressaltar que, antes de sua prisão, a mulher publicou uma série de vídeos em um canal do YouTube onde contou, por exemplo, parte do que havia vivido antes de dar à luz a Arely e Naomi. Além disso, ela relatou que, apesar de inicialmente não querer ter um bebê, finalmente decidiu fazê-lo. Mas o que mais impactou foi que ela se atreveu a falar sobre o que aconteceu com sua filha naquele fatídico 24 de setembro de 2021.
Ela enfatizou repetidamente que apenas as pessoas que estavam lá sabem o que realmente aconteceu. A verdade é que até hoje os 3 permanecem detidos em prisões do condado de Santa Clara, na Califórnia, sem direito à fiança. Espera-se que no próximo 10 de maio de 2024 retornem a um tribunal onde o juiz anunciará sua decisão para determinar se o promotor de justiça tem evidência suficiente para que o caso prossiga para julgamento. Tanto Cláudia quanto seu irmão e seu pai se declararam inocentes em uma primeira instância de crime de agressão a um menor de 8 anos, causando-lhe uma vida melhor, pelo qual, obviamente, foram acusados. Apesar disso, em documentos judiciais apareceu o seguinte texto redigido pela promotora adjunta Rebecca Wise. No decorrer de aproximadamente 20 horas, Arely Proctor lutou por sua vida, enquanto 3 adultos de confiança a seguravam fortemente pelo pescoço. Enquanto o assalto continuava, a menina lutou para escapar de seus abusadores e disse repetidamente não, seguido de um "eu te amo", para então perder a vida. Mas esses não são todos os casos. Assim como aconteceu com Arely, muitas têm sido as vítimas resultantes de tentativas fracassadas de exorcismos, como eu te contava no início. Talvez mais do que os registros existentes, pois devemos considerar que a chegada da internet pode ter trazido à luz muitas histórias. No entanto, das que existem, há algumas que até incluem vídeos e fotografias, pois procurava-se ter um registro caso a situação se complicasse ou desse certo. Registros dos quais vamos falar a seguir. Não. Se tivermos que levar em conta exorcismos documentados praticamente em sua totalidade, é impossível deixar de lado o de Annalise Michel. Nascida em 21 de setembro do ano 52 na Alemanha Ocidental, foi criada no seio de uma família estritamente católica. Estritamente porque para a mãe de Annalise não havia nada mais importante que a fé e a crença em um poder superior que cuidava de todos e cada um de seus filhos. De maneira que a alemã foi educada para ser uma pessoa extremamente devota, mas também alguém amável. Além disso, muito apaixonada em seus estudos. Foi assim que, à medida que foi crescendo, Michelle não hesitou e sempre buscou um futuro melhor, tanto para ela quanto para seus pais. Isso porque seus progenitores não eram pessoas de muito dinheiro, já que se dedicavam a uma pequena fazenda que tinham. Talvez por isso colocaram tudo de si na criação da jovem. Queriam que ela tivesse uma vida muito melhor do que eles. No entanto, antes de entrar na universidade, Annalise começou a ter problemas de saúde, problemas que a levaram a desenvolver fortes ataques de epilepsia, ou seja, aqueles que vão desde a perda de consciência até convulsões, sintomas, motores, sensoriais, visuais ou psíquicos, os quais, infelizmente, começaram a ser não apenas mais frequentes, mas cada vez mais fortes. Isso no ano de 69, quando Michelle tinha apenas 17 anos de idade. De forma que seus pais não tiveram outra escolha senão interná-la em um hospital psiquiátrico por recomendação de especialistas que já haviam detectado um transtorno mental. Lá, ela ficou por alguns meses até que foi liberada e voltou a viver sua vida, supostamente já curada. Ela concluiu o ensino médio e conseguiu entrar na universidade, onde até se matriculou por volta do ano de 73. O que a aproximou de realizar o sonho que tinha de ajudar seus pais a progredir através de seus estudos. Mas, embora os médicos no hospital psiquiátrico, onde ela havia sido internada, tivessem dito que ela não tinha mais com o que se preocupar, os problemas relacionados à epilepsia continuaram. Se já não eram tão fortes como antes, mas ainda continuavam a atormentá-la e não a deixavam em paz, por isso voltou a fazer tratamento para isso, motivo pelo qual caiu em uma profunda depressão. Tentou por todos os meios, especialmente pela igreja, seguir em frente, mas apesar de ter tentado, como te digo, não conseguiu. Foi então que ela pensou, talvez na realidade não fosse uma doença ou sofrimento mental,
mas sim um espírito maligno que não a deixava em paz. Por quê? Por sua devoção a Deus e por seu sonho, por seu fanatismo, estava mais do que claro para ela que algo estava impedindo-a de ser feliz e viver plenamente, e ao comentar isso com seus pais, eles acreditaram no mesmo, encontraram sentido em tudo que ela havia experimentado. A partir desse momento, a alemã começou a ver coisas estranhas, como por exemplo, rostos grotescos na escuridão ou de terror nas pessoas e, embora fizesse orações ou pedidos ao Senhor para que essas aparições ou visões parassem, simplesmente não pararam. Então, ela pensou que o melhor seria ir à igreja e pedir que realizassem um exorcismo completo. No entanto, seu pedido foi rejeitado mais de uma vez, provavelmente porque em seu histórico constava que ela havia sido internada por problemas mentais, entre outras coisas. Então, já no final de 1973, ela não teve outra opção a não ser recorrer novamente a especialistas que lhe recomendaram a arbamazepina, um medicamento antiepiléptico, algo que não a ajudou, mas que continuou tomando até conhecer um homem chamado Louis Alt, que era um pároco com certo prestígio em relação aos exorcismos e que acreditava que Michelle estava possuída, como ela dizia. Outro fanatismo. Luiz foi falar com os pais da jovem e explicou que a igreja não poderia realizar o exorcismo além do histórico médico porque a Annalise não apresentava certas condições, como por exemplo, falar em outras línguas, ter uma força sobre-humana ou aberrações a imagens religiosas. Conversa que o casal decidiu compartilhar com a filha. O curioso é que, após essa conversa, a garota começou a mostrar as condições previamente mencionadas. Era o poder da sugestão humana? Eu te pergunto. Por muito tempo se debateu, mas não se chegou a uma conclusão. Mas ele já havia feito isso antes. Quando ela contou aos seus pais que pensava que uma entidade maligna a perseguia, eles acreditaram nela e ela começou a ver coisas extraordinárias. Agora sim, com todas as provas de que Michelle estava sendo possuída por um demônio, o pároco foi à igreja e, após insistir e insistir, conseguiu a autorização para realizar um exorcismo. Haviam passado cerca de 10 horas e ainda não havia terminado. Luiz não entendia o que estava acontecendo até que os pais de Annalise lhe disseram que ela estava tomando um medicamento para a epilepsia que possivelmente estava afetando o ato. Por isso, o homem ordenou que o tratamento fosse suspenso pelo menos até que todo o processo fosse concluído. Claro que se acreditava que seriam no máximo um par de sessões, mas se estenderam por quase um ano inteiro. Felizmente, todas e cada uma delas eram capturadas com fotografias, áudio e ou vídeo. Podia-se apreciar com muita clareza o deterioramento que a alemã estava sofrendo mês após mês. Obrigado. E claro, podia-se observá-la fazendo gestos perturbadores, vozes muito graves ou lutando para se soltar contra várias pessoas, disputas pelas quais apresentou lesões na maioria das partes do seu corpo. O que é isso? Além disso, ela costumava se cortar com objetos, autoflagelando-se, morder as unhas, entre outros tipos de atos desse tipo.
Para que você tenha uma ideia, ela já tinha até os joelhos fraturados por ataques de genuflexão. O gesto que na igreja é conhecido como flexionar o joelho até o chão com o tronco ereto ao passar por um objeto de valor relacionado a Deus ou a Bíblia. Disse que ela chegava a fazer isso até 600 vezes por dia. Outras coisas que ela fazia fora do comum, digamos. Coisas que ela fazia fora do comum, digamos. Era gritar durante horas, latir como um cachorro, esconder-se debaixo da mesa, comer aranhas e carvão, assim como lamber a própria urina e escalar paredes. O último apenas mencionado por aqueles que estiveram presentes nas sessões, já que não foi registrado em vídeo. Mas quem ou o que estava possuindo essa garota? De acordo com as gravações do pai, eram 6 demônios diferentes, cada um com um nome. Finalmente, Michelle não aguentou mais e, infelizmente, acabou perdendo a vida no 1º de julho do ano de 76, com apenas 23 anos de idade. No total, revelou-se que teriam sido 67 exorcismos que ela teve que enfrentar, cada um com uma média de 4 horas. No momento de sua morte, ela estava gravemente doente. Ela tinha pneumonia que se somou à anemia. Mas não terminou aí, pois foi decidido processar todos os que estiveram envolvidos com o exorcismo. Por um lado, tanto os pais de Michelle quanto os párocos. Um julgamento que se tornou bastante polêmico e ao mesmo tempo midiático por tudo o que foi mencionado anteriormente. A causa oficial da morte de Annalise, de acordo com a autópsia, foi devido à desnutrição e desidratação. E embora a defesa dos acusados tenha tentado usar os 51 registros de áudio, eles não foram permitidos. Por isso, sem muito a seu favor, foram condenados a 6 meses atrás das grades por morte por negligência, sentença que mudaram pelo pagamento de uma fiança e 3 anos de liberdade condicional. O caso serviu felizmente como precedente. Atualmente, antes de um exorcismo, é necessário que um médico o endosse ou até mesmo esteja presente no momento em que ocorre. Annalise Michel não foi esquecida. Centenas de pessoas a visitam anualmente no cemitério. Mas, por outro lado, o que a mãe de Annalise disse 40 anos após o ocorrido foi o seguinte: sei que fizemos o correto porque vi as feridas de Cristo em suas mãos. Ela carregava estigmas, e isso era um sinal de Deus de que deveríamos exorcizar os demônios. Morreu para salvar outras almas perdidas, para expiar seus pecados. Mas aqui é onde eu te pergunto, será isso uma doença mental, um fanatismo religioso ou ambos? Ou realmente essas pessoas tinham um demônio dentro? Você me diz nos comentários. Da mesma forma, assim como há casos que saíram extremamente mal, também há aqueles que tiveram sucesso. Nem tudo é ruim nesta vida. Ou seja, aqueles em que uma pessoa conseguiu ser libertada do mal que a atormentava sem grandes consequências, apenas com uma má experiência. E um dos pais que mais tem histórias para contar é Vincenzo Taraborelli, supostamente de origem italiana e com mais de 80 anos de idade. Da mesma forma, o pouco que se sabe é graças ao próprio Taraborelli, pois segundo ele começou por acasos do destino nos exorcismos. Embora disso nada, pois ele gosta de acreditar que foi o próprio Deus quem o guiou por esse caminho para libertar os cativos e expulsar demônios. E é que em uma ocasião um colega padre pediu-lhe ajuda durante um de seus atos de libertação,
mas como era jovem e apenas começava no caminho do Senhor, pouco e nada era o que sabia. Felizmente, ele saiu ileso junto com seu colega e a partir desse momento não parou de participar em exorcismos, embora, claro, ele foi se preparando cada vez mais e mais para poder fazer melhor o seu trabalho. Tudo isso começou quando chegou um ponto em que se tornou um dos exorcistas mais reconhecidos e solicitados do Vaticano, ou seja, não apenas de Roma, mas da Igreja Católica em geral, chegando a atender em ocasiões até 30 pessoas por dia. No entanto, para ter certeza de não cometer um erro, ele sempre exorta os supostamente endemoninhados antes de qualquer coisa a visitar um psiquiatra ou especialista. Assim, uma vez que tem o parecer do mesmo, põe mãos à obra. Com oração e uma fé inabalável, ele expulsou dezenas de demônios do corpo das pessoas. Algo que às vezes pode ser visto, como por exemplo quando uma pessoa vomitou na frente dele alfinetes, pedras, madeiras e cabelo. Não há dúvida de que é um tema polêmico em que mais de um pode duvidar de sua veracidade, mas isso já é algo relacionado às crenças ou fé de cada um, então cada um deve fazer seu próprio julgamento. Não apenas do que foi mostrado ao longo deste vídeo, mas do que acontece dia após dia em relação à religião, ao bem e ao mal. Se aprecia vídeos de crimes, mistério ou paranormal, lembre-se que todas as quintas-feiras o podcast Muitos Mais Mistérios está no Spotify. E em todas as plataformas de áudio. No Facebook e YouTube, atuo com o Edson.